Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, procurador do Ministério Público de Contas, Gabriel Guileger, declara aberta a 17ª sessão ordinária da segunda Câmara. Compõe o quórum auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata número 16, de 13 de maio, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Sugiro, senhor presidente, para anunciar o sobrestamento do protocolo 381-305-2010, junto à Editoria de Controles de Atos Pessoal, a aposentadoria de servidor cuja admissão ainda não foi julgada, e solicitar a inclusão em mesa da pedido de certidão liberatória do município de Santa Cruz do Monte Castelo, 286-637/15. Devidamente anotado, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, para anunciar inicialmente devolução de processos, processos da pauta do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, processos 369, 929 de 2011 e 647, 511 de 2011. Também, senhor presidente, para anunciar sobrestamentos, todos os processos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, aguardando decisão de inativação dos servidores, os processos 859-214-12, 810-983-12, 265-180-13, 776-428-13, 571-958-13, 81-385-13, 639-257-12, 832-928-12, 535-737-12, 730-025-12, 698-717-12, 828-793-12, 701-416-12 e 716-286-12. Está anotado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também peço permissão para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 176-076-14, 709-301-12, 681-881-12, 691-739-12, 675-822-12, 651-648-12, 729-620-12, 811-068-12, 556-041-12, 552-631-12, 652-920-12. Obrigado, senhor presidente. Está anotado. Então, perdão, senhor presidente. Está perdoado, excelência. Obrigado, senhor presidente. Vossa excelência, pela... Como é que é mesmo? Depois eu lembro. É para anunciar a devolução dos autos do processo 257-414-08 a sua excelência, o conselheiro Fernando Guimarães. Está Obrigado. Devolvido. E eu estou comunicando sobrestamento na Diretoria de Atos de Pessoal 389-118-14. A palavra está livre para o relato da pauta. Concedo a palavra a sua excelência, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Dissentiu o senhor presidente e demais integrantes desta segunda Câmara, iniciou a pauta pelo pedido de certidão liberatória do município de Santa Cruz do Monte Castelo, 286-697-2015. A única restrição apontada para a emissão de certidão seria a questão de extrapolação de despesa total com o pessoal. Há um pedido de recálculo, na qual a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público são uniformes pela possibilidade. São 3 repasses, no valor de 12.900, 60.500 e 86.525 ao hospital para complementariedade das ações de saúde, Hospital de Cândido Rondon, e também para serviços especializados que extrapolam o atendimento da atenção básica pelo município.
A proposta desse relatório acompanha as manifestações pela exclusão desses valores e com o deferimento da certidão liberatória, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tenho tomadas de conta ordinária 274-194-2013, Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia do Rio Xambrê de Iporã. Esse processo, senhores julgadores, já foi julgado pela primeira Câmara, da qual fui relator, e determinou a devolução do valor de R$ 81.924 pelo consórcio aos municípios consorciados, além da aplicação de multa. Nesse interim, embora já o trânsito julgado da decisão, o consórcio apresentou a respectiva prestação de contas, onde ficou apontado e demonstrado que o valor objeto da condenação foi objeto daquela prestação de contas, tanto que a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam pela quitação, não pela modificação, mas pela quitação desta obrigação. Esta também é a proposta do relator, mas mantendo-se inalterada a aplicação das multas pessoais, né, afastando as sanções institucionais. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 369-929-2011, que me foi devolvido pelo conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro, solicito o adiamento na forma regimental. Continua. Eu tenho uma sequência de processos do lote do CIT, que são transferências, prestação de coisas de transferência, na qual a proposta em todos que vou anunciar são pela regularidade com recomendações. É no 868-24-2013, município de Nova Esperança, 771-345-2013, 157-950-2014, 157-977-2014, 158-876-2014, 163-560-2014 e 163-861-2014, todos estes da Fundação Araucária, incluindo o primeiro protocolado pela regularidade com recomendações. Em discussão. Regular. Tem o ato de inativação 167-74-2014, é um ato de transferência para a reserva do cabo João Carlos Ferreira. Esse processo já é conhecido, senhor presidente, nós temos aqui, já foi pacificado, apesar da opinião pessoal deste relator, pela legalidade de registro, em função do cômputo do dobro de acervo, né, de férias e não usufruído. O Ministério Público diverge da Diretoria de Controle de Dado Pessoal, que é pelo registro, e a DICAP pela negativa. Então, a proposta é, como já decidido pelo Tribunal Pleno, pela legalidade de registro da transferência para a reserva do interessado, ressalvada a posição pessoal deste relator. Legalidade. Tem a admissão de pessoal. Esse não foi o que Vossa Excelência me devolveu, né, Conselheiro? É este mesmo, 257-414-08, município de Antonino. Eu vou solicitar adiamento a pedido do conselheiro Sérgio. Obrigado. Adiamento do protocolo. Está adiado. Tem duas certidões liberatórias, 781-54-2015, município de Cascavel, e 381-021-2015. Todos é pelo encerramento por perda de objeto, tendo em vista que o primeiro já foi obtida a certidão online e o segundo é a informação de dois expedientes distintos. Por isso que o requerente solicitou o encerramento desse protocolado, com o qual concorda esse relator, senhor presidente. Pelo encerramento. Tem um relatório de inspeção que foi me devolvido pelo conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro. Eu já relatei esse processo, senhor presidente, na qual opinei pela aprovação parcial, transformando em ressalva a divergência entre valores do SINAM e o das contas bancárias. Também ressalva em relação à contratação de assessor jurídico terceirizado, tendo em vista posterior provimento do cargo mediante homologação em concurso público, com a manutenção das sanções pecuniárias, e concluir pela irregularidade de 3 contratações
ante a falta de procedimento licitatório precedente, dispensa ou inexigibilidade. Também com a aplicação de multa. E em relação à eventual existência legal de parentesco entre o presidente do consórcio e o respectivo contador, determinei, na proposta de voto, a inclusão no escopo da análise da situação ora abordada pela Diretoria de Contas Municipais. O conselheiro Tiago pediu vista, não sei se tem alguma observação. Em discussão. O conselheiro Fernando provocou o auditor Tiago Barbosa. Não, de modo nenhum, senhor presidente. Senhor presidente, é um relatório de inspeção, de forma que, a meu ver, a questão de ser irregularidade ou se ressalva, ela acaba tendo influência na aplicação ou não de sanção, de multas, e aí também, no caso, a possibilidade de se determinar alguma regularização de algum item que foi encontrado com problema. Eu concordo com o relator quanto a encaminhar a análise desse item do parentesco para o outro processo. Em relação às sanções, me parece, doutor Fernando, que Vossa Excelência está acompanhando, em relação às sanções, o que a Diretoria de Contas Municipais propôs, ou seja, uma multa do artigo 87, 4G. 4D, né? 4D. Não, porque também na instrução, isso que eu gostaria de esclarecer, também na instrução existe a proposta de multa do 87, 4D. Vossa Excelência só 4D. Só 4D. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator. Então está aprovado. Eu pulei um processo de pensão, senhor presidente, 447-675-2010, município de Tapira, na qual Diretoria de Controle Exato Pessoal e Ministério Público manifestam pela negativa de registro. Eu, contrariando a solução apresentada pelos pareceres, eu proponho o registro do ato, porque a diferença se refere ao que? A contribuições sobre gratificações não incorporáveis, ou seja, gratificações transitórias, onde haveria incidência da contribuição. O município já informa que isso já foi sanado, já foi retirado da legislação municipal, mas permanece aqui o direito da pessoa de receber os valores que não deveria ter deveriam ser recolhidos. Então, acho que a negativa de registro seria uma sanção a mais. Por isso que proponho o registro, mas com determinação para a devolução, o levantamento das remunerações e o montante a ser ressarcido, e encaminhando os ofícios à senhora Lércia de Lima de Silva, explicando a situação dos descontos não incorporados, para que se busque administrativa ou judicialmente seus direitos. Está em discussão. Procurador Gabriel. Pelo que entendi da proposta de voto do eminente conselheiro relator, haveria de ser buscado esses valores diretamente junto à pensionista. O Poder Judiciário tem seguidamente concedido os mandados de segurança para afastar a obrigação de devolução de valores a segurados que tenham recebido de boa fé. Que na realidade são descontos que foram... Certo. Foram descontos... Já falou aqui. Descontos que foram sobre gratificações que não incorporaram. Bom, esses descontos sobre gratificações que não incorporaram, pelo princípio da solidariedade, não são repetíveis. Certo? Exceto se o desconto tenha sido procedido contrariando a lei municipal que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária. Então, aqui, eu realmente fiquei na dúvida em termos das consequências, né? Porque se na vida ativa o servidor recebia uma gratificação e sobre ela incidia
a contribuição previdenciária, embora ela não fosse compor o cálculo por uma regra, pelo cálculo da média iria compor. Então, não tenho como dizer que a incidência da contribuição sobre uma verba não incorporável, ela não é válida. Certo? Eu acho que nós estaríamos invadindo uma competência, declarando inconstitucional, de forma indireta, sem o devido processo. Na verdade, ela não foi nem proporcionalizada, não foi nem por média, incidiu a contribuição e não houve nem na média da pensão, nem proporcional e nem integral à incorporação. Presidente, eu vou lamentavelmente, acho que eu vou pedir nova audiência. Não sei porque a minha preocupação é que não se estabeleça uma premissa de que os valores previdenciários recolhidos devem ser devolvidos ipso facto, pelo simples fato de não integrarem a remuneração, por não haver lei que a indique, né? Então, eu vou pedir vista só para ter claro esse aspecto do procedimento e me comprometo a trazer já na próxima sessão. Sem problema. Nova audiência ao Ministério Público. Na sequência, tem a admissão de pessoal, 257.414.08. O conselheiro Sérgio pediu adiamento porque quer discutir. Relatório de expressão, já relatei. Tem a prestações de conta anual, senhor presidente. 261.278/2014, Câmara Municipal de Santana do Itararé, exercício 2013, de responsável senhor Gilmar Egídio Pereira, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinam pela regularidade das contas e essa proposta pela regularidade, senhor presidente. Regular. Tem a Câmara Municipal de Maria Helena, 269.996/2014, exercício 2013, responsabilidade do senhor Nivaldo Germano dos Santos, na qual a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade e aplicação de multa. Já adianto, senhor presidente, que a minha proposta diverge dos pareceres em relação às consequências. Entendo que a regularidade das contas deve ser objeto são questões meramente formais, então a proposta é pela regularidade, embora não discorde dos motivos que entendo que em relação ao falta de encaminhamento do balanço patrimonial, foi anexado, o que se demonstra que alguns trechos são inelegíveis às cópias e à digitalização. Entendo que aqui não há divergência material entre as duas informações, entre o balanço e a respectiva publicação, tanto que a DCM nesse ponto não vai contrário, apenas manifesta pela parte inelegível, proponho a recomendação com regularidade. Em relação à assessoria jurídica, realizada contrariamente ao prejulgado 06, nós estamos falando aqui de 2013. 2013 ocorreu a exoneração do servidor Carlos Augusto Camargo Pascoal em 2013, ou seja, a partir da sua exoneração se iniciou o processo de contratação por concurso público em 2014. Este período de vacância entendo que seria razoável a Câmara fazer a licitação e a contratação para a assessoria jurídica. Por isso que entendo desproporcional a pecha de irregularidade das contas por este motivo. Em relação ao controle interno, o relatório, a única questão que falta é atestar a fidedignidade do SIM-AM. Não se atesta que os dados não são fidedignos. É a única questão que falta no relatório. Também já tem, a semana passada já tem um processo nesse sentido, que convertia a irregularidade com a ressalva. Então, este é o relatório, senhor Pedro, com a regularidade e com essas ressalvas. Está em discussão? Aprovado. 276/2014, Fundo de Previdência do Município de Maria Helena, 2013, responsabilidade do senhor Lucas Henrique Ushima Marino. Essa também é basicamente a proposta, aceita a materialidade, né, dos pareceres, mas diverge da irregularidade.
Nós estamos falando aqui também da questão de elegibilidade do balanço publicado. É o mesmo município, Maria Helena, é a Câmara, né? E o outro é o Fundo Previdenciário. E a outra questão seria a falta de certificado de regularidade da Previdência. Na verdade, essa demonstrativo que foi anexado é de 2006. E, posteriormente, houve a retificação e foi expedida a certidão de regularidade previdenciária, conforme consulta feita pelo gabinete desse relator ao Ministério da Previdência, e também o comprometimento de credenciamento das instituições, conforme instrução 2800/2014 da DCM, converto a irregularidade em ressalva, senhor presidente. Proposta aceita a materialidade, mas é pela regularidade com as ressalvas. Está em discussão. Aprovado. 120, 107, 2013, eu solicito que mantenha adiado. O 259, 356, 2014, município de Pontal do Paraná, interessado Edgar Rossi, exercício de 2013. Se processo, senhor presidente, diretoria de contas municipais e Ministério Público manifesta pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, em função de conta bancária com divergência de saldo não comprovada, diferenças de contas em contas correntes bancárias, falta de medida para regularização de saldos anteriores, contas bancárias com saldo descoberto, falta de repasse e contribuições patrimoniais para o INSS, falta de repasse das contribuições retidas pelos servidores para o INSS, funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao prejulgado 06 e funções técnicas de contabilidade realizadas na forma contrária ao prejulgado 06. Processo foi instruído pela primeira oportunidade, foram oferecidas oportunidades para respectivas defesas, também não foram cumpridas. O processo incluído em pauta, senhor presidente, houve o requerimento para anexação do documento, da qual indeferi, tendo em vista norma que adotei no gabinete, que salvo se os documentos tiverem influência direta ou indireta nas conclusões. Isto não foi feita uma análise pelo gabinete, inclusive com conversas com o contador interno, responsáveis pelas contas, a juiz desse relator. Não há, neste momento, modificação das conclusões, por isso que, diante da inércia do interessado naquele momento, no momento adequado, e a ininfluência desses documentos, proponho a emissão do parecer prévio pela irregularidade, com a aplicação de multas previstas no 87, parágrafo 4 e 87, 4G, 4G, ao interessado senhor Edgar Rossi. E, evidentemente, que com recurso de revista terá aí o interessado oportunidade para refutar com documentos hábeis. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas para votar conforme o relator, mas excluindo tanto a aplicação da multa do parágrafo 4 do artigo 87, quanto a da linha G do inciso 4. Está aprovado o voto do relator. Tem a prestação de contas municipal 192.906, consórcio intermunicipal Saúde de Paranavaí, Mumpar, diretoria de análise da pauta, conselheiro Sérgio. Acredito que esgotei a pauta, agradeço a sua de Vossa Excelência e do doutor. Pode relatar tudo. Pela aprovação em ambos. Está pronto, é isso. Pela aprovação. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Fernando, doutor Sérgio, doutor Gabriel. Tenho em pauta prestação de contas municipal, processo 136.440/2009. Trata-se de contas dos senhores Michel Risso e Domingos Bortolato, gestores do Fundo de Previdência e Assistência à Saúde de Cascavel, no exercício de 2008. Esse processo já houve apreciação desse processo por um acórdão da primeira Câmara, o acórdão 2.296/2012, no sentido de
incluir o prefeito de Cascavel, e a fim de esclarecer uma situação que tinha a correlação entre o Fundo de Previdência e o município de Cascavel. Essa situação ficou esclarecida e, ao final, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas opinam pela regularidade das contas desses gestores, e o voto é nesse sentido, pela regularidade das contas. Está em discussão? Aprovado. Tem uma prestação de contas de transferência, processo 191.093 de 2009, um convênio que foi firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e o Centro de Orientação e Controle de Excepcionais de Curitiba. A responsabilidade das contas, o senhor Celso Irineu Manteiro, gestor desse centro. O acordo foi firmado em 2008, o valor de R$ 103.542, o objeto, pagamento de pessoal docente, administrativo e serviços gerais contratados diretamente pela instituição, bem como encargos sociais. A Diretoria de Análise de Transferências manifesta-se pela regularidade, com ressalva das contas, ressalva relativa à ausência de informações nos relatórios DAT 5 e DAT 5A. Propõe aplicação de da multa do artigo 87, 3B, da lei complementar ao gestor. Essa multa é pelo não encaminhamento no prazo de informações a serem fornecidas pela via eletrônica. O Ministério Público de Contas acompanha a manifestação da unidade, e eu entendo que as contas devam ser julgadas regulares. Na verdade, esses relatórios foram apresentados no primeiro momento sem nenhuma informação, e depois, com os dados, foi possível a análise das contas, de modo que eu entendo que não deva nem haver a ressalva e tampouco essa multa, até porque ela não é cabível em relação à falha do gestor. Então, senhor presidente, pela regularidade das contas. Está em discussão? Aprovado. Tem uma inativação, processo 641.565 de 2013, é uma reserva remunerada concedida ao senhor Alziro Albuquerque da Silva, e aqui a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro, enquanto o Ministério Público, embora também acompanhe esse opinativo, defende que o parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição Federal deveria ser aplicável também aos militares. É a questão do tempo ficto, que inclusive já foi relatada nessa sessão pelo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Então, senhor presidente, a proposta é pela legalidade de registro. Está em discussão? Aprovado. Por último, tem uma admissão de pessoal, processo 461.067 de 2012, uma admissão que foi efetivada pelo município de Jaguariaíva, conforme o edital número 1 de 1990. Esse processo foi protocolado em 2012. As admissões se referem a cargos de tesoureiro e datilógrafo. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo registro das admissões, considerando a súmula 5 desse tribunal, tendo em vista que as mesmas foram anteriores ao exercício de 2000. Aponta que deixa de opinar por aplicação de multa pelo atraso, tendo em vista que a Lei Complementar 113 de 2005 ainda não vigia, obviamente, em 1990. O Ministério Público de Contas também acompanha a manifestação da unidade técnica, opina em caráter excepcional pela legalidade de registro das admissões, e a proposta vai nesse sentido pela legalidade de registro sem nenhuma sanção. Em discussão? Aprovado. Aliás, hoje nós estamos numa fase de passado, não é? O conselheiro Fernando lembrou do mimeógrafo, que não funcionou no município de Maria Helena, e Vossa Excelência trouxe datilógrafo de 1990 para julgamento. Então, senhor presidente, era minha curta pauta. Agradeço. Então agradeço a Vossa Excelência.
E nesse dia de São Bernardino de Sena, um franciscano, não é, doutor Valadares? Eu concedo a palavra a Vossa Excelência, e eu sei que aí nos corredores do tribunal hoje Vossa Excelência estava declamando versos maravilhosos da inspiração mineira e também versos franciscanos. Então Vossa Excelência fique muito à vontade para relatar a pauta, e se quiser nos brindar com os versos que ouvi parte, agradeço. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora, em homenagem às mulheres, excelentíssima senhora doutora Maria Augusta, nossa secretária, excelentíssimo senhor Gabriel Gui Leger, sem a tônica, é Leger, não é Leger, nem Leger, nem Leger, é Leger. É difícil, né? Mas um dia eu aprendo, se Deus quiser. Senhor conselheiro Fernando, senhor conselheiro Tiago, senhores servidores, senhoras e senhores, já que o nobre presidente me permitiu, eu não me furto, né? São Bernardino de Sena nasceu na Itália, 8 de setembro de 380, e Vossa Excelência mencionou aí datilografia, mimeógrafo, e aqui está descrito o seguinte: naquela época, está dito o seguinte, que ele tinha um discípulo que registrava os discursos e as pregações dele por meio de uma espécie de taquigrafia. Então temos também datilografia, mimeografia e taquigrafia aqui no dia de hoje. Mas então, senhor presidente, São Francisco, que é exemplo de amor, né? E sabe-se lá por quê, hoje acordei escrevendo o que ouvi de Deus. Amo todos, amo todas. Algumas amo mais, é confessar. Mas se me pergunta, o que mais amo? Amo amar. É isso. Então, senhor presidente, neste dia em que tem uma pauta bem tranquila de regularidade, o conselheiro Fernando já adiantou, porque ele já relatou para mim, avançando na pauta, e disse que eram regularidades, e pelo menos a minha proposta é essa. Então, processo 192.900.06, prestação de contas do senhor Álvaro de Freitas Neto, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Paranavaí, a MUNPAR, no exercício de 2005. Análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais a peça 9, conclusivamente após a análise das justificativas, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se de maneira uniforme, no sentido de que o Tribunal julgue as contas irregulares em razão do resultado financeiro, resultado financeiro deficitário no exercício. No presente caso, observa-se que o déficit orçamentário apresentado pelo consórcio equivale ao montante de R$ 42.318,19, correspondente a 1,04% da receita total da entidade, cujo valor é R$ 4.052.552,61. Então, senhor presidente, aqui eu estou seguindo a jurisprudência do tribunal, criada, né, ou pelo menos num primeiro momento levantada pelo conselheiro Fernando e acolhida por todos, e propondo a regularidade com ressalva, e ainda teria uma consideração a fazer, a dificuldade que tenho de compreender essas autorizações orçamentárias nesses consórcios, porque, via de regra, os consórcios são instituídos com a aprovação dos vários municípios, no caso de consórcios municipais, e aprovação pelas respectivas câmaras de vereadores. Então, quando se fixa o orçamento, eu me pergunto, bom, mas para haver um aditamento a esse orçamento, como é que se faz, né? Quer dizer, é preciso que todas as câmaras municipais aprovem um novo orçamento? O conselheiro Fernando pode dar uma aula sobre isso. A única coisa que eu não sei declamar, não sei fazer poesia, a única coisa que eu sei um pouco é sobre consórcio, e ele me provocou. Não, na verdade, os orçamentos eles são aprovados pelas câmaras dos repasses, mas a questão do orçamento do consórcio é feita pela Assembleia dos municípios consorciados, através, na época, pelo PLACIC, que era Plano de Atuação Conjunta, e depois com a Lei 11.070, aí teve o contrato, programa, etc. Isso que rege o orçamento dos consórcios. Uma coisa são os orçamentos municipais de repasse. Aí a própria Assembleia e o Conselho do consórcio é que faz a aprovação. As câmaras de vereadores. Eles aprovam só os repasses, né? E o consórcio é que faz a sua própria programação orçamentária através de seus contratos e programas.
Então, senhor presidente, diante... O senhor procurador tem a palavra. Antes do eminente conselheiro proferir o voto, eu também gostaria de suscitar essa questão, e não é de hoje que vocês conhecem meu posicionamento a respeito de uma crítica na instrução dos processos, como se tudo fosse administração municipal do Poder Executivo, né? E a questão do consórcio é bem típica nesta, na medida em que o consórcio ele tem um orçamento, como adiantou o conselheiro Fernando, definido pelos municípios partícipes, e esse valor é repassado após uma autorização da Câmara. Me parece que o que nós deveríamos fazer, sim, na instrução desses processos, é identificar qual o município faltoso no aporte da sua parcela e admoestar o prefeito correspondente. Porque nós não podemos imputar, de fato, uma responsabilidade ao gestor do consórcio que não tem a administração financeira dos repasses. Ele tem a execução financeira uma vez repassado o valor. Mas na medida em que o orçamento é pré-definido, com o compromisso dos respectivos municípios repassar aquele valor, sempre que há um déficit financeiro, esse déficit não deve ser procurado nas contas do consórcio, e sim nas contas dos consorciados que deveriam repassar. Então, apenas esse detalhe, para que nós pensemos num outro processo, ainda na fase da instrução, em chamar ao feito o prefeito que deixou de repassar os valores adequados. Então, ainda em discussão? Senhor presidente, então, diante das brilhantes aulas, ainda que bem resumidas, e eu vou, evidentemente, se Deus quiser, me aprofundar no que disseram os professores, o doutor Fernando e o doutor Gabriel, né, e todos nós, vou realmente procurar a Lei 11, vou estudar a matéria, mas se Vossa Excelência permitir, se concordar, então poderia, aproveitando essa discussão, propor a regularidade com ressalva e recomendar à DCM que avalie a conveniência e oportunidade de eventualmente incluir em futuras análises essa questão levantada pelo Dr. Gabriel, quer dizer, fazendo uma análise um pouquinho diferente de uma entidade municipal, quer dizer, procurando identificar alguma coisa nesse sentido. Mas isso, claro, a critério da DCM, lá da doutora Regina e os demais brilhantes membros daquela diretoria, para que só apenas suscitar, para que não se perca essa reflexão. Aprovado. Processo seguinte, senhor presidente, é também um consórcio, processo 204-330-09, prestação de contas da senhora Cristiane Bento Zulian, acho que é Zulian, e do senhor Moisés José de Andrade, presidentes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e região, nos períodos respectivos de 1º de janeiro a 31 de maio de 2008 e 1º de junho a 31 de dezembro daquele exercício. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 9. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam no sentido que o Tribunal julgue as contas irregulares, com imputação de sanções em razão do resultado orçamentário deficitário no montante de R$ 59.541,28, correspondente a 2,05 das receitas relativas ao exercício. Mesmíssimo caso, com exceção do percentual, o outro era 1,04 e esse é 2,05, menores, portanto, do que 5. A proposta é a mesma, já acrescentando as reflexões. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar nesse dia de São Bernardino de Sena, agradecendo a todos e desejando a todos paz e bem. Agradeço a Vossa Excelência, o VAT da auditoria, e passo ao relato da pauta que me foi distribuída, protocolo 217-277-08, Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, 2007, Diretoria pela Regularidade, Ministério Público pela Regularidade. Esta é a proposta do relator. Está aprovada. O protocolo 420-816-12, município de Itambé. Transferência repassada pela Secretaria da Educação para Serviço de Transporte Escolar. Diretoria de Análise de Transferências, regularidade com ressalva, anotou o atraso, o Ministério Público caminha na mesma linha. A proposta do relator, regularidade com ressalva, aplicação da multa pelo atraso,
do 87.1A da Lei 113/2005, valor de R$ 145,10. Está em discussão, está aprovado. Os próximos são do sistema CIT, todos com regularidade e muitas recomendações. O 45.907/13, 233.599/13, 350.544/13, 424.564/13, 473.212/13, 733.397/13, 825.330/13, 908.340/13, 452.19/14, 466.65/14, 533.27/14, 292.190/14, 911.124/14, 153.401/15, todos eles, repito, sistema CIT, regularidade com recomendações. Estão aprovados. Protocolo 300.404/15, solicitação de certidão liberatória, houve perda de objeto pelo encerramento. Está aprovado. O protocolo 100.7170/14, trata-se de requerimento feito pelo servidor Cleiton Bordini Crisóstomo, solicitando concessão de verba de representação com efeitos desde 2004, em razão de ocupar o cargo de técnico de controle e possuir diploma de bacharel em Direito. A Diretoria de Gestão de Pessoas, em informação, esclareceu no concernente à concessão da verba de representação desde 2004 que a verba paga por este tribunal a partir deste ano, em destaque, é denominada verba de representação a ocupantes do cargo de taquígrafo, conforme Lei 14.507, de 1/10/2004. Por essa razão, não deve ser aplicável ao interessado deste processo. Informou ainda que a verba de representação a que o servidor poderia ser enquadrado surgiu por força do artigo 27 da Lei 15.854, de 16 de junho de 2008, cujo pagamento aos ocupantes dos cargos de técnico de controle, portadores de diploma de curso superior em área fim, foi concedida inicialmente no valor de 40%. A lei previa a concessão de até 50% do percentual efetivamente pago da verba de representação, estabelecida no artigo 32 desta lei, para o cargo de analista de controle, passando a 80% por força do artigo 27 da Lei 16.387/2010. Destaca, entretanto, a Diretoria de Gestão de Pessoas, que o parágrafo único do artigo 27 vincula o pagamento da verba em questão à realização de avaliação de desempenho específica para atendimento deste dispositivo legal, feita pela Comissão de Avaliação e Desempenho. Diretoria Jurídica e Ministério Público de Contas concluíram pela inviabilidade da aplicação da verba desde 2004, pelas razões expostas pela DGP, bem como pela impossibilidade da concessão da verba prevista pela Lei 15.854/2008, posteriormente alterada mediante Lei 16.387/10, uma vez que, conforme seu artigo 27, parágrafo único, a percepção desta estaria condicionada a uma prévia avaliação de desempenho. Esta, entretanto, em
consonância com a legislação pertinente à matéria, só poderia ser feita após 2 anos de efetivo exercício no cargo, o que resulta no entendimento das duas unidades de que a análise do pleito encontra-se obstada, devendo o requerente solicitar a verba pretendida após o transcurso deste lapso temporal, 2 anos, e da avaliação de desempenho. O interessado, através do requerimento da peça 12, reiterou o objeto requerido, ou seja, a concessão da gratificação de 80%, alegando que se encontra apto a recebê-la, uma vez que, há 16 anos, formou-se em Direito e trabalhou como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em centenas de processos de fiscalização, incluindo dezenas de comissões parlamentares de inquéritos, CPIs, juntamente com técnicos do Tribunal de Contas, buscando não só a capacitação pessoal, mas com a experiência da utilização do pleno direito do diploma de bacharel, dentro das normas pré-estabelecidas, já no âmbito do próprio Tribunal de Contas. Em nova análise, a DGP esclareceu que o interessado retornou a este tribunal em 1º de fevereiro de 2015, bem como que este se encontra em fruição de licença especial referente ao 1º quinquênio, concedida pela Portaria 334/15, referente ao período de 19 de 2 de 2015 a 19 de 5 de 2015. Analisando o presente caso, faz-se necessário destacar a peculiaridade da situação do requerente. Não me parece adequado desconsiderar que as funções exercidas por nossos servidores e pelos deputados estaduais estão engajadas em uma finalidade comum, a fiscalização do Estado no exercício do controle externo. Aliás, por força constitucional, artigo 71 da Constituição Federal de 88, este tribunal presta auxílio à Assembleia Legislativa neste controle. Carece de sentido, portanto, entender que um deputado, reconduzido 3 vezes pelos cidadãos a ocupar este cargo, por reconhecimento ao seu desempenho na função, não estivesse apto à percepção da gratificação pretendida. Assim, a proposta que apresento a esse plenário, pela concessão da gratificação requerida, porém, a partir de 20 de maio de 2015, data que o interessado voltará de sua licença especial, uma vez que, enquanto era deputado, optou por não receber sua remuneração por esta casa. Está em discussão. Senhor Procurador. Senhor presidente, inicialmente, me parece que eu gostaria de pedir nova audiência ao Ministério Público, em razão da petição objeto na peça 12, juntada aos autos após a emissão do parecer do Ministério Público. De qualquer maneira, caso se entenda que o processo deva ser deliberado hoje... Não, absolutamente, Vossa Excelência já tem a nova audiência. Eu apenas ia sustentar essa questão da necessidade de um melhor exame, tendo em vista a data de admissão do servidor e a sua primeira licença para o exercício da atividade legislativa. Mas se não houver óbvio, eu peço então nova audiência para que o Ministério Público possa se manifestar sobre o que é argumentado a peça 12. Nova audiência ao Ministério Público. O protocolo 223.791/14, Câmara Municipal de Céu Azul, exercício 2013, DCM, Ministério Público pela regularidade, esta é a proposta do relator. Também 253.852/14, Câmara Municipal de Imbituva, 2013,
DCM e Ministério Público são pela regularidade. Em ambos, a proposta do relator pela regularidade. Aprovado. 276.453.14, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paranavaí, 2013. DCM, regularidade com ressalva. Ministério Público pela regularidade com ressalva. E esta também é a proposta do relator. Está em discussão pela aprovação. O protocolo 257.572.14, município de Quatro Pontes, 2013, DCM pela regularidade, Ministério Público também, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O protocolo 185.730.13, município de Goioxim, contas de 2012, responsabilidade Olivo Agostinho Calça. A DCM manteve como irregularidade os seguintes itens: resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, negativo 204. Obrigações financeiras frente às disponibilidades no valor de 228.359,37. A DCM apontou ainda atraso no envio das informações. O Ministério Público acompanha a diretoria pela irregularidade. Inicialmente, ressalto que em precedentes análogos já acolheu como ressalva o déficit financeiro das fontes não vinculadas até 5%, portanto, pode ser ressalvado. Quanto à multa sugerida pela DCM, da Lei 10.028 de 2000, deixo de aplicá-la em virtude de sua desproporcionalidade, mas converto a multa preconizada no artigo 87.4G, em face da adoção de ato administrativo em ofensa à norma legal, Lei de Responsabilidade Fiscal. No que tange às obrigações financeiras, sem o necessário suporte de disponibilidades, o déficit, à época 228.359,37, o município justifica sua ocorrência em face de empenhamento de valores de convênios não liquidados, e como bem salientou a DCM, até seria permitido o seu cancelamento. No entanto, o município não adotou tais providências e não informou a situação da execução dos convênios. Assim, a restrição é mantida e, da mesma forma, a indicação de multa ao gestor responsável. Assim, a proposta que apresento, pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Goioxim, 2012, responsável Olivo Agostinho Calça. Determino a aplicação de multas ao senhor Olivo Agostinho da seguinte forma: 1.450,98, artigo 87.4G, em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Valor de 725,48, 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei 113.05, em razão das obrigações financeiras frente às disponibilidades. Determino também a aplicação de multa ao senhor Elias Schreiner, no valor de 725,48, 87.3 da Lei 113.05, em razão do atraso de 64 dias no envio do SINHAM. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas uma dúvida. Vossa Excelência, a fundamentação do parecer prévio é também pelo resultado financeiro deficitário? Também pelo resultado deficitário. E qual seria o percentual? O das fontes não vinculadas? Não, esse eu ressalvei. Não, esse está ressalvado. Ok. Então, senhor presidente, apenas para
me manifestar pela exclusão da multa do parágrafo 4º, porque parecer prévio não é julgamento, e também do 87.4G. Consulto o conselheiro Fernando Guimarães, como se posiciona. Então está aprovado o voto do relator. O protocolo 189.832.13, município de Sabáudia, 2012. DCM opinou pela irregularidade das contas, propôs aplicação de multas, o déficit orçamentário de 4,71, obrigações financeiras em valor superior a disponibilidades de 915.135,90, irregularidades apontadas no parecer do controle interno referente a restos a pagar, despesas empenhadas no último quadrimestre sem que possam ser cumpridas integralmente e limite de gastos com pessoal. Ministério Público opinou pela irregularidade das contas com multa. Ressalvo também, neste caso, o déficit orçamentário de 4,71. Quanto ao item obrigações financeiras contraídas acima das disponibilidades, no montante de 915.135,90, a municipalidade apresentou uma série de documentos e justificativas atinentes à execução de convênios, os quais foram levados à análise da DCM. Entretanto, realizando o ajuste dos valores descritos na informação 5015, o município tornou a apresentar déficit, agora na ordem de 32.827,64. Segundo a diretoria, ainda irregular. Ademais, o relatório de controle interno fez emissão à existência de restos a pagar sem cobertura financeira, tal como indicado pela análise proferida pela DCM. A proposta que apresento, emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Sabáudia, 2012, responsável Almir Batista dos Santos. Aplicação de multas ao senhor Almir Batista dos Santos, em vista das irregularidades indicadas. 1.450,98, artigo 87.4G, em razão do resultado deficitário das fontes não vinculadas. E de 725,48, artigo 87, parágrafo 4º, em razão das obrigações financeiras contraídas acima das disponibilidades. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Da mesma forma, senhor presidente, apenas para registrar que eu deixo de aplicar essas duas multas. Está registrado e o voto está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, dia 27 de maio de 2015, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.